Eu vou começar o curso falando sobre os nossos códigos. Nós vamos ter o código de fonético, que é o código que a gente utiliza muitas vezes para identificar uma viatura, para identificar o emplacamento de algum veículo, para identificar qualquer tipo de escrita que tenha, a gente utiliza o código fonético. Ou pelo menos precisam saber esse código para ter uma modulação rápida em caso de QRR urgente, ou de um atendimento, alguma coisa que precisa ser urgente, eles precisam saber do código. Então por isso que isso é importante. Cada código tem o seu significado, tem a sua função, é para ser usado, mas tem que saber ser usado. A modulação ela funciona no conjunto de códigos para vocês entenderem o que cada coisa significa. Para isso que tem o código Q. Depois vem os códigos de patrulha. E os códigos de patrulha também são utilizados aqui na nossa cidade. Alguns não sabem, vai de 1 ao 5, se vai de 1 ao 6, se vai de 1 ao 7, se não tem, se tem. Tem gente que nem sabe que é código de patrulha aí. Então vai ser passado também, vai ser passado os códigos de sirene. As situações em que vocês têm que fazer as abordagens, né? Os tipos de abordagem. Oi? As multas e as prisões, que muitos aqui Oi? não sabem nem o que é um latrocínio. Isso vai Ô. ser passado para vocês também. E a forma de posicionamento das viaturas. Foi claro até aqui? Alguma dúvida? Quem tem o Legal. código? Não, senhor. Repete pra mim o código de patrulha, por gentileza, que o senhor tava explicando. Começou. O senhor não sabe o que significa ou o senhor quer Não, que eu quero que o senhor repete, por gentileza. Que não deu pra copiar 100%. Os códigos de patrulha, tem muitas pessoas que não utilizam aqui na guarnição, mas ele é um código muito importante. Que ele vai indicar a situação da abordagem, vai indicar a situação do QRR, ele vai indicar em qual nível de periculosidade aquela situação se encontra. Vamos supor, a viatura vai sair para patrulhamento. O código utilizado, o código 0. Vocês estão em patrulhamento. Aí o carro lá rampou um morro, começou a descer uma praia, tá entrando dentro do mar, liberaram o código 3. Aí o cara desceu do veículo, puxou uma arma e começou a atirar contra a guarnição. É o código 5. Então esses são os códigos de patrulha, mas eu vou passar mais detalhe para vocês depois. Isso é só um resumo. Esclareci a dúvida, não? Entendi. Sim. Então tá. Nós vamos começar justamente pela teoria de patrulhamento agora. Então uma coisa que eu não passei para vocês ali no resumo, mas eu vou passar, que eu acho muito importante. Isso tem que estar claro para quem entra na guarnição e não sabe o que fazer. A teoria de patrulhamento, o que que é? São os primeiros passos que você precisa dar para iniciar o patrulhamento. Vamos supor, você acordou agora, botou a sua farda e está indo patrulhar. O que que você precisa fazer? Alguém sabe me dizer quais que são os requisitos mínimos disso? Informar na rede. Informar na rede é um deles. Mais alguém? Algum? Contingente? Também é um deles. Informar a guarnição. Então, algum dos passos. Mas eu vou citar para vocês porque às vezes vocês esquecem de fazer isso e acabam indo para o patrulhamento com alguns pênaltis, podemos dizer assim. Então vamos lá. Bater o ponto também, né? O primeiro passo é vocês verificarem se o fardamento. Esse é o primeiro passo. Antes de vocês iniciar. O segundo é verificar o seu armamento e verificar se tem munição, se ele está pronto para disparar, se ele está com algum defeito, se está com alguma sujeira, enfim, não está atirando corretamente. Isso é o segundo passo que vocês têm que fazer. Terceiro passo é verificar o contingente. Se vocês têm contingente para iniciar o patrulhamento. Ah, tô sozinho. Obviamente vocês não podem iniciar o patrulhamento, né? Sozinho nunca. O quarto passo, depois do contingente formado, é retirar uma viatura. Verificar a viatura correta e retirar.
O quinto passo, depois de todos embarcados na viatura, é registrar o ponto eletrônico no e-mail. E também, se não tiver registrado, na cidade. O sexto passo é o inicie o seu patrulhamento ou saída de batalhão. Tem algumas guarnições que gostam de fazer a saída de batalhão, que é código 3 na viatura, movimento circular na viatura, 3 voltas e sai. Famoso movimento da rota. Algumas guarnições gostam de fazer. O sétimo passo é modular o início de patrulhamento na rádio. Modulação normal que vocês fazem, cada guarnição tem a sua. E o oitavo passo, caso haja algum contratempo no patrulhamento que fuja do código 0, vocês são obrigados a modular na rádio, independente da situação. Ah, sendo acompanhamento a um veículo, vocês têm que modular. Não é para ficar iniciando e não modular. A unidade, as guarnições, quem está no patrulhamento precisa ter ciência de que vocês estão em um acompanhamento. Bom, estou no acompanhamento, porém não necessita de QRR, o veículo não tem potência superior à viatura, enfim, qualquer coisa desse tipo, vocês precisam modular também. Só para informar na rádio. Lembrando, muitos Steves solicitam um QRR, né? Que é o apoio total em alguns acompanhamentos. Pera aí. Se vocês necessitam que não há, né? Se vocês verifiquem que não há necessidade de solicitar, só solicitem um apoio de uma QSV para não acabar atrapalhando os patrulhamentos das outras, que podem achar outros tipos de crimes na cidade, pode dar QRR em Charlie 11, Bravo 04, enfim, tudo isso. Alguma dúvida sobre as teorias? Não, senhor. Assim, O último passo da teoria, mas não menos importante, é após finalizado o patrulhamento, modular na rádio a saída de patrulhamento, que vocês modularem precisam esclarecer, oportunidade e tal, saindo de patrulhamento, enfim, vocês fazem a modulação depois e bater o ponto final de patrulhamento no e-mail e na cidade também, caso forem sair a paisana. Guardar o armamento e guardarem a viatura em perfeito estado. Dúvidas, perguntas, entendido? Não. Nenhuma. Beleza, vamos pro código Q. Pessoal, nosso querido código Q, ou código Quebec, como vocês preferem chamar, muitas pessoas denominam como um código de facilidade. Ele é um código que pode ser utilizado em diversas situações. Teoria, prática. Quando vocês precisam de um QRR, não atropelem o código Q. Não forcem o código Q. Falem da maneira correta, tranquilo. Tem muita gente que não controla a emoção na modulação. Acaba deixando a emoção elevar a necessidade, o padrão. Isso não pode acontecer. Vamos supor, vou dar um exemplo bem simples. Estamos numa viatura. Vou dar um exemplo da L200 da Rondesp, que é uma viatura blindada. Também a S10 de qualquer guarnição ela é blindada também. A S10 ou a L200 de qualquer guarnição que for blindada, não há necessidade de vocês ver o disparo, ver a pessoa que disparou, o meliante que está com armamento, descer da viatura no pronto momento. Aguardem uma unidade, modulem na rádio, tenham paciência, não sejam afobados. Isso é o que atrapalha muita gente e acaba fazendo vocês ser desmaiados ou acabar tomando um disparo indevido. Então, tudo isso depende muito da paciência de vocês e depende muito da sua equipe. Pelo menos quando nós estamos em patrulhamento, eu sempre prezo pela saúde, pela vida dos companheiros e não por atender aquela ocorrência. A gente tem que atender, a gente tem que finalizar, a gente tem que ter a ocorrência com sucesso, mas primeiro a vida de vocês é mais importante. Lembrem sempre-se disso. Isso é muito importante. Façam acontecer, não façam o que vocês pensam.
Com Tem que licença, Pode Saulo. falar. Também algo, na minha opinião, devia ser falado é o respeito pros companheiros de farda, né? As brincadeiras. Esse é um ponto que eu ia tocar também. E na modulação eu vejo muito assim, o pessoal tá modulando, aí um Steve pede pra limpar a rádio pra passar alguma coisa importante. Aí o pessoal não entende que o limpa a rádio é uma orientação pro pessoal parar de falar, respeitar a pessoa que vai falar, porque ela tem uma informação importante pra passar Oi. pra vocês. Eles entendem como se Tá. estivesse ofendendo o cara. Aí o cara fica chateado, já aconteceu várias vezes isso aqui. O cara Sim, fica chateado, não fala mais. Aí depois ele, pô, fica pedindo pra limpar a rádio, não sei o que. O limpar a rádio é quando você precisa passar uma informação importante e você quer o respeito dos outros companheiros. Aí tem cara que fica falando por cima, outro que fica xingando, aí o outro quase manda tomar naquele lugar lá específico. Não é pra acontecer esse tipo de situação. Pode falar. Ultimamente esse dia na área também tava bagunça também. Então, esse é um dos motivos do curso, para tentar eliminar essa bagunça. Vocês têm que ter o respeito, vocês têm que saber a hora de vocês falar, vocês também têm que dar a vez de falar. Principalmente quando vocês estão em acompanhamento. Não vai modulando a estrada inteira acompanhamento, não precisa. Iniciou o acompanhamento, modulou alguém, pediu o QTH, vocês atualizem o QTH verbalmente, né, caso não consigam atualizar na rede. E se conseguir atualizar na rede, também é necessário atualizar verbalmente. O importante é vocês fazer acontecer. Só não estraguem, não ficam emocionados, acabar estragando a modulação, vão ficar falando por cima do outro. Mantenham respeito à rádio. O Copom, ele é uma ferramenta que a gente tem que utilizar para ter essa noção. Quem patrulha é um Steve, tá vestindo a camisa, tem que saber o tempo, tem que ter o respeito. Isso é muito importante no patrulhamento e na modulação. Entenderam? Sim, senhor. Sim, senhor. Então vamos pro código Q. Vou falar os códigos. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. Tem modulações que o pessoal fala um nome com código, tem outros que tem uma variação. Então, vocês podem entender. Tem um cara que fala eixo, tem um cara que fala eco. Tem cidades, algumas cidades que falam nomeações diferentes. Já presenciei diversos batalhões que falam eco e outros que falam eixo. Eu não concordo com falar eixo, mas tem alguns batalhões que falam. Então, a minha modulação aqui, falando os códigos, pode ter variações para algumas cidades. Então entendam dessa forma. Vamos lá para o QAP. Na escuta, o QAR é o desligar ou saindo de patrulhamento. Vocês entendam da forma. O QRN é quando vocês vão modular e tem alguma interferência ou tem alguém falando por cima, enfim, alguma coisa que pode atrapalhar vocês na modulação. O QRA é o nome do Steve e a patente. Sempre é importante falar o seu nome e a patente. Coronel Saulo, o comandante Saulo. Não fala isso, Saulo. O cara vai saber o seu nome, mas ele não vai saber o que você é. Hoje a gente tem a facilidade de descobrir isso porque a gente tem a nossa patente no uniforme. Antigamente não tinha. Então a gente precisa falar os dois. O QRL significa que você está ocupado, que você não pode atender a solicitação no momento. A unidade de comando da Rondesp se encontra em QRL. Isso é uma fala completa de estar ocupado, tem alguma ocorrência, enfim, não pode atender vocês no momento. O QRM é quando tem uma interferência ou alguém conversando com você e você não consegue entender o que está modulando na rádio. Ou você não entendeu por algum outro motivo, ele não modulou direito, não conseguiu modular na rádio, teve interferência, qualquer coisa que atrapalhe. O QRQ, ele tá pedindo para você falar mais devagar. Você chegou falando muito rápido, você estava emocionado, não conseguiu entender, então vocês falem mais devagar. Desculpa, inverti. O QRQ é para vocês falar mais depressa. O QRS é para vocês falar mais devagar. Não. O QRT é quando vocês Tá estão aqui. numa situação em que vocês não têm área. Vocês não têm
rede, vocês estão fora do ar. Vamos supor, vocês vão entrar numa zona ou numa área que não pega, não funciona o rádio, por algum tipo de situação, vocês vão falar, dar de comando da Rondesp vai entrar em área de QRT. O QRU seria uma ocorrência ou se vocês têm algo para falar para qualquer Steve que esteja no QAP. O QRV significa que ele está aguardando alguma ordem sua ou ele está esperando algum QRE. O QRX é para aguardar. O QRZ está perguntando quem é que modulou. Última modulação. Então se alguém falar Copom, QRZ, vai dizer quem modulou anteriormente. O QSA é quem está recebendo a modulação, quem está escutando. Aí o Steve vai se pronunciar. O QSL é o entendido, entender a modulação. QSL, básico. O QSM tá perguntando se você está ouvindo, se você está escutando. O QSO é quando vai dar algum tipo de aviso ou vai informar alguma coisa na rádio importante, um curso, alguma coisa. O QSP ele é um código que é utilizado em transições. Por exemplo, aqui não acontece, mas vamos supor que a gente tinha diferentes tipos de cidade. Eu tô saindo do estado da Bahia e tô indo pro estado de São Paulo. Eu tenho que entrar em outra frequência de rádio. Isso significa uma transição. Ou alguns estados conhecidos como fazer ponte, né? Mudando de estado, então eu tô fazendo um QSP. A QTC é a mensagem informada. Vocês podem utilizar como um informe ou uma mensagem. O QTH é o endereço local atual que vocês estão. O QTR é o horário exato. Vocês têm que informar o horário exato. 19 horas, 20 minutos e 30 segundos. O QTU é o horário só. Vocês não precisam informar exato. O QTA é voltar para a última forma. Então eu estava em código 0. Fui para código 5, fui atender uma ocorrência, alguma QRU. Aí o comandante de vocês, bom, vamos dar QTA, tornar para o código 0, para a última posição. A QSV é a viatura. Permissão, senhor. Prossiga. Repete pra mim esse, o último código P, por favor. O QTA? Isso. O QTA é voltar para a última forma. Se vocês estavam em código 0, por atender uma QRU, e o seu comandante fala, vamos dar QTA, você volta para o patrulhamento, código 0. Entendi. Entendido? Sim, senhor. QSV é a viatura. QSD é motorista. QSJ é dinheiro. Bom, solicito QSJ no meu QTH. Tá solicitando dinheiro. Aí o Steve que atender a sua solicitação vai dizer, Copom, qual o valor do QSJ informado? Vai responder o valor. E o TKS é o obrigado ou confirmado. Entendido? Alguma dúvida sobre código Q? Não, senhor. Não, senhor. Senhor. Fácil, difícil, deu pra entender? Deu pra entender. Tranquilo, deu pra entender. Beleza. Então nós vamos para o código fonético internacional. Esse ele é o código que é utilizado tanto no nosso país, no Brasil, quanto em outros países. Ele é o mesmo código, não muda. Então por isso que ele é o código fonético internacional. Vocês conhecem o código fonético
para quando acontecer algum tipo de situação em um outro local que não forem da diligência de vocês, vocês conseguirem se comunicar da forma correta. Então vamos iniciar. O A é o Alfa, o B é o Bravo, o C é o Charlie, o D é o Delta, o E é o Echo, o F é o Fox, o G é o Golf, o H é Hotel, o I é o Índia, o J é o Juliette, o Q é o Kilo, o L é o Lima, o M é o Mike, o N é November, o O é o Oscar, o P é o Papa, o Q é o Quebec, o R é o Romeu, o S é o Sierra, o T é o Tango, o U é o Uniform, o V é o Victor, o W é o Whiskey, o X é o X-Ray, o Y é o Yankee e o Z é o Zulu. Alguma dúvida? Não, senhor. Código fonético numérico. Número 1, primeiro. Número 2, segundo. Número 3, terceiro. Número 4, quarto. Número 4, quarto. Número 5, quinto. Número 6, sexto. Número 7, sétimo. Número 8, oitavo. Número 9, nono. Número 0, nulo ou o negativo. Em hipótese alguma, vocês vão modular números agrupados, decimais, numerais. Vocês não podem modular décimo. Vocês vão modular primeiro nulo. Vocês nunca podem juntar os números, Cadê sempre Toby? separados. Deixa Entendido? interromper de Toby. Sim, Que senhor. gosto que eu tô seguindo. Alguém vai ver Toby na rua e vai pegar. Vamos para os códigos de sirene. Nós temos no código de sirene o código 1, 2 e 3. Que o P1 é o que utiliza e o P2 também utiliza o código de sirene. O código de sirene é para informar o status ou o estado da guarnição no momento atual. Vocês vão indicar da seguinte forma. No código 1 é quando vocês estão em patrulhamento ou vocês estão fazendo algum serviço para o batalhão, posso dizer administrativo. Ah, estou me deslocando para ir atender um chamado para recrutamento. Aí eu vou em código 1, que é giroflex e sirenes desligado. Pode falar o Chico que levantou a mão aí. Não, foi sem querer, desculpa. Tranquilo. O código 2 é quando a gente tá numa situação de urgência com o giroflex ligado. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é giroflex e sirene, né? Sim, senhor. Alguém não sabe? Pode perguntar, não fica com vergonha não. Estamos aqui para aprender. Tá. O código 2 é urgência, giroflex ligado, sirene desligada.
Para quando vocês vão utilizar esse código. Tô em deslocamento para atender uma QRU. Uma QRU é código 2. Quando que eu vou utilizar o código 2 também? Verifiquei um veículo suspeito. Estou saindo da minha forma de código 0 e estou indo para a forma de código 1. Vocês vão acionar o código 2. Código 3. Giroflex ligado e sirene ligado. Esse é o código de total emergência. Não tem. Vocês estão na prioridade máxima. Vocês estão em total emergência. Para atender um QRR urgente, código 5, solicitação de atendimento médico. Tem um Steve passando mal na viatura, não está bem de saúde, código 3, não tem choro nem vela. Ele também pode ser utilizado, o código 3, para saída de batalhão, que é aquilo que eu falei para vocês, unidades ficam girando lá e tal. Pode ser utilizado para recrutamento e pode ser utilizado para deslocamento. Dúvida, pergunta? Não, senhor. Código de patrulha para vocês informar na rede. O código 0 é o retornando ou entrando em patrulhamento. O código 1 é baixa intensidade. Ah, Saulo, o que é baixa intensidade? O veículo suspeito. Não sei se o veículo tem armamento, se não tem. Só que ele está insufilmado. Então, código 1 entra em área. Código 2. O veículo está insufilmado. Tá todo lacrado. Só que o vidro tá aberto e eu vi a camisa do cara lá de uma facção ou de uma situação criminosa, ou já foi visto alguma outra vez, já foi a viatura perdeu de vista alguma outra vez, já foi abordado, enfim. Código 2. Código 3 é quando já está apresentando algum armamento, você já viram alguma coisa, já tentou tentou não, já está em alta velocidade, vocês estão começando a perder o visual, ou vocês já viram esse veículo em área suspeita e precisam de um código 3 nele, eu preciso parar o cara. Então vocês vão pro código 3. O código 3 também entra em cena em caso de atropelamento. No caso ele matou, ele não matou, ele só atropelou o cara, mas o cara levantou, tá bem. Esse entra o código 3. Ele entrou numa propriedade privada em área não controlada. Vocês sabem o que é. Pode falar. E se acaso ele atropelar e matar alguém? Já vou chegar nessa parte. Caso ele entrar em propriedade privada, em área onde não é controlada, onde a polícia não tem o perímetro, também código 3. Área vermelha, código 3. Área vermelha classificada, vocês sabem, favela, área de facção, qualquer tipo de situação, código 3. Entendido? Dúvida? Entendi agora. Código 4 é quando vocês estavam em um código 3 ou estavam em um código 5 e finalizaram a ocorrência. Aí vocês vão falar o código 4, que a situação está sob controle. E uma viatura em deslocamento, alguma coisa assim, bom, na QRU atual estamos em código 4. Código 5, fogo liberado. Código 5 é liberado quando há algum tipo de violação ao código que coloque em risco ou mate alguém, apresente um fuzil no peito ou estão numa formação de quadrilha. Formação de quadrilha, sabe o que é? Ah, é quando estão na favela, quando estão em alguma área que vocês entendam que ali tem que ser liberado o código 5 pela... Isso é Pode falar. quando junta
Pessoas, tipo, pessoas de outra comunidade com outra comunidade. Você quer saber se libera o código 5 da situação? Não, é isso aí que é uma formação de quadrilha, não é? A formação de quadrilha é quando você tem um indivíduo ou mais, dois indivíduos ou mais, com a mesma característica, fazendo algum crime ilegal. Só a partir de 3. A partir de 3 é formação de quadrilha. Com licença aqui. No Prossiga. caso, o código 3, então, é liberado fogo no veículo, né? Fogo no veículo, no pneu. Disparos nos que não atinjam a pessoa. Positivo. Ele tá num veículo, vou atirar no pneu pra conseguir parar o veículo. Em código 3 eu vou cercar ele com a viatura. Em código 3 eu vou tentar bater no carro, vou tentar se aproximar do veículo Então, pra ele parar. Então no código 3 já é liberado o pitch. Pit? Como é que eu posso... Isso. No código 3 sim, vocês vão ter que parar o cara, pode dar ratão. Tem uma regra na nossa cidade, uma lei municipal que fala que a gente tem que priorizar sempre a fuga limpa, desde que o cidadão não coloque em risco a vida de ninguém. Então, o código 3 é liberado, se ele for atropelou, mas a pessoa não morreu, esse caso é liberado do código 3. Pessoa morreu, código 5. Tá esclarecida a dúvida? Positivo. Positivo. Sim, agora eu entendi. Código 6. Sempre que você estiver numa situação e qualquer pessoa falar código 6 e for uma pessoa paisana ou for um tipo, isso é investigação. Às vezes o cara não vai dizer, cara, eu sou policial civil, aí tô fazendo uma investigação e tal. Ele não vai falar código 6. Oi? Não tava ouvindo ninguém. O código 6 ele é utilizado em investigação. Se tem um policial investigando alguma coisa, ele não quer se revelar porque tá no meio da investigação, ele vai falar só código 6. Entendeu? Pega o documento, verifica e deu. Código 7. Dessa daí eu não sabia não. Código 7 é quando, por exemplo, a PMBA ou a Águia estão próximo a uma área vermelha. Entrou o veículo na área vermelha, a unidade precisa do BOP ou da Rondesp ou do GRAER. Ele vai modular Copom, código 7 na área da favela 1. Isso vai indicar para nós o que vocês precisam de um QRR de uma força especial, BOP, Rondesp ou GRAER. Vocês estão em área vermelha, não podem adentrar a área vermelha e precisam de um QRR e de uma guarnição especial. O famoso chamar a unidade especial. Uma dúvida sobre isso daí, vamos lá. Pode falar aqui, só. Pode falar. Vamos supor que tem uma barca da PMBA em perseguição e entra um carro na favela, né? Aí vamos lá, a favela tá cheia de gente. Aí nisso eles vão chamar as guarnições de elite, que é BOP e Rondesp, né? Tipo assim, vamos supor é uma Land Rover preta, né? Quando a gente for entrar lá pra ajudar, a gente já pode seguir subindo só atrás do carro, pega os caras, coloca na barca e sai da favela, ou é obrigado a matar todo mundo lá? Porque depende, né? Tem vários pontos que pode acontecer. A Mas prioridade é entrar, fazer a limpa e pegar os caras, ou se pegar os caras e sair da favela? né, A prioridade na situação, quando informado do código 7 na rede, é pegar, apreender os indivíduos ou finalizar os indivíduos. E se caso houver apoio deles, por parte deles, vocês são obrigados a finalizar a ação. porque isso é verdade. quase toda hora, né, que Isso eles é puxam, vai básico, ter né? trocação. Não, isso é básico. Vai assim, entrar lá, tipo assim, no o meu cara ponto já de vai. Pode Pode falar. No meu Os caras ponto já de vão. vista- Pode falar, fala aí agora. Os caras já vão em área vermelha, porque eles não estão conseguindo dar conta e fugir da polícia. E quando eles chegam lá, eles vão saber que vai ter os parceiros dele pra ajudar. Por isso que eles vão pra área É vermelha. como se fosse um Aconteceu isso QRR comigo legal, uma né? vez. É, como se fosse um QRR legal.
Tava em perseguição Ah, com a tá. moto, eu mais do Porque Chive. tem vários pontos que pode acontecer. Talvez seja difícil, mas talvez o cara fuja lá pra cima pra garagem, aí desce do carro, tá ligado? Se der pra pegar e sair fora, se tivesse uma barca, acho que É, é isso bom depende salvar a muito da vida. situação, É né? muito diferente. É, não vai dar pra dizer, ah, não, é regra, vocês Sei, só sei. matar o cara e sair. Isso vai depender muito da situação. Geralmente o Complexo, Steve de né? maior patente ou comandante da barca vai decidir a ação ser tomada naquele tipo de situação. Aconteceu isso comigo uma vez também. Uma moto puxou a ação pra favela. Eu segui atrás e chamei o QRR, né? E aí acabou morrendo todo mundo da favela lá. Isso é novidade, TKS aí só. Qualquer dúvida pode perguntar. Isso é novidade. Pessoal, essa é a parte de modulação. É uma parte que, na minha visão, está bem completa. Vocês utilizar 80% do que está aqui, nós vamos melhorar e muito na nossa modulação. Então, se alguém tem alguma dúvida a respeito de modulação, pode perguntar. Zero dúvida? Reforçando o que foi falado no início, sempre ter o respeito. Não entendam que quando vocês estiverem modulando e alguém pedir alguma informação ou pedir para se sobrepor, não entendam como uma falta de respeito, entendam como uma orientação. O curso tá bem completo realmente, parabéns. Agora só acho que tem uma guarnição aí que tá precisando desse curso também, mas não é militar. É, também acho, né? Mas, enfim, Eu tenho uma dúvida sobre o Código Fonético chama Internacional. civil Como modula, quais cada um os tira as suas conclusões. significados das... Não dos citei códigos. nomes. Copiou aí, Saulo? pode repetir aí o Steve que tava falando aí. Eu tenho uma dúvida sobre os códigos fonéticos internacional. Como modula, quais os significados dos códigos. Pra que ele serve? Isso, pra que ele serve? Vou dar um exemplo. Você tá em um acompanhamento e verificou o emplacamento do veículo. Se você está de uma outra cidade, alguma outra coisa, vai falar a letra A, tem muita gente que não vai entender o que é a letra A, né? Parece que você usa o Alfa, Bravo, Charlie. Bom, o emplacamento do veículo é Alfa, Bravo, Charlie, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse é o emplacamento do veículo. Ah, entendi. Para isso que você utiliza. Ou vai fazer uma comunicação. James, Bom, estou na. Vamos supor, o nome do local se chama AR ou AM. Você vai modular em código fonético para ele entender o local que você está. Se você não sabe, né? Essa língua é internacional para todo mundo entender. Como fosse o inglês. Entendi. Eu tô com uma duvidazinha meia besta aqui, viu? Mas eu vou perguntar. Nenhuma dúvida é besta. Assim, no mais assim, tirou que tipo certo. assim no Copom, às vezes a pessoa fala nulo primeiro, segundo, o alfa, bravo, que a gente prioriza qual? O alfa ou a numeração na hora do patrulhamento? É quantas barcas tem? Eu geralmente uso Missão o pra alfa empresa tá bravo, comando. né? As pessoas já falam nulo segundo, nulo terceiro. Concedido, Steve, pode se apresentar. Capitão James Markley, se apresentando aos senhores. Comandos, Apresentado. só queria saber se eu poderia estar participando do curso de modulação. Acabou que tive um imprevisto, não consegui chegar cedo. Pode estar participando sim, só perdeu uma parte dele, mas pode estar participando. Eu consegui acompanhar por essa. um amigo que transmitiu. Tava falando dos códigos e tudo mais. Tranquilo, Eu vou ter que ir tranquilo. Valeu. A dúvida lá do Minha, doutor. Torres Pode sentar. é, Tá ela 19. pode ter duas respostas. Se você sempre vai, o pessoal utiliza o nulo segundo, o nulo primeiro, alfa, bravo, charlie. Isso depende muito da região. Tem gente que utiliza a alfa, tem gente que utiliza nulo primeiro. Geralmente o pessoal utiliza nulo primeiro quando é unidade de comando, ou unidade de força especial. Geralmente eles utilizam o nulo primeiro. Aí tem unidades que utilizam o comando da Rondesp. Não utilizou código nenhum. Ele só pronunciou que ele é o comando da Rondesp
mas ele tá assumindo a posição alfa. Então, depende muito da região. Eu sugiro utilizar o código. Código alfa, bravo e charlie. Não aconselho utilizar os dois, misturar. Mas tem local que mistura. Sem novidade, sem novidade. Só pra ressaltar aqui, é porque, tipo assim, não tem muita coisa errada na rádio. Eu já percebi outras guarnições, quando inicia o patrulhamento na unidade de comando. Outras guarnições, tipo assim, a mesma unidade da guarnição dele anuncia alfa. Tipo assim, quando já tem o comando, é comando, depois Bravo, Charlie, Delta, né? Isso que eu É queria dessa perguntar. forma. É só que os caras falam comando, aí vem outra barca depois e fala alfa. Isso aí tá errado, não tá? É, tá errado. Ah, não, sem novidade, só pra... A E a- unidade alfa e já a- assume posição de comando. Ia Sem perguntar novidade. isso aí agora. Perfeito. Na BOP a galera gosta de modular nulo, né? Nulo primeiro, nulo segundo, se eu não me engano. Não, Pior que Não? quem modula mais assim é A civil. É, a civil, acho que é. Talvez é a COI, né? Eu falei BOP, não pode ser a COI. Tá indo. Tranquilo sobre a modulação? Sim, senhor. Perfeito, perfeito. Vamos passar para abordagem agora, que junto com a modulação é uma das partes mais importantes que você tem que fazer aqui dentro. Vai mostrar o caráter e quem é você aqui dentro. E tem responsabilidade também. Caráter e responsabilidade andam muito juntos, né? Então o caráter e a responsabilidade depende de cada pessoa. É. E isso é um ponto que vai mostrar quem é a pessoa certa para estar naquela patente atual ou naquela subdivisão da guarnição. Tem a subdivisão da civil, que é a COI, né? Então tem esse espaço que vocês precisam ter para chegar onde vocês querem. Lembrem sempre disso. Não há grande espaço sem grandes esforços e conhecimentos. Isso é uma coisa que eu sempre levei comigo. E por isso hoje eu tô nessa patente que eu tô hoje, com essa responsabilidade, com esse caráter, com esse desenvolvimento, com esse conhecimento. Então tudo isso são passos que vocês vão ter que ir dando para chegar onde vocês querem e almejam. É, como você diz, é melhor tentar errando, né? Melhor tentar errando. É, É melhor saber fazer o certo do que tentar errando, né? Mas enfim. não, mas tentando errando que você aprende. Às vezes o erro pode ser muito grave. Então na polícia é melhor a gente aprender antes de fazer. É, Às vezes a gente pode colocar a nossa vida como o erro principal. Vamos lá para as Até mesmo a vida abordagens. de um companheiro aí. Oi? Ou até mesmo a vida de um companheiro aí. Sim. A nossa principal responsabilidade é manter o companheiro vivo. A gente é irmão de farda, tá aqui pra se ajudar, não é pra ficar botando na espinha do outro como acontece muitos aí. Tem gente, só porque o cara lá foi nomeado capitão, eu sou tenente, eu não tenho que ficar botando na espinha dele pra eu conseguir chegar no capitão. A gente quer passar por cima e não quer ajudar. Então vocês prezem sempre pelo apoio. O mais importante pra vocês é a vida do companheiro e a sua. Isso é o mais importante. Da equipe, né? Pode falar. Falou alguma coisa, Jota? é igual tava. Aconteceu isso aí esses dias aí. Sobre essas briguinhas aí de. Sobre patente. Isso é. Isso é que nem maconheiro, sempre vai ter um pra cada canto aí, volta meia vai ter. Vai ter. Mas enfim, respeito em primeiro lugar. É. Vamos lá, para as abordagens. Primeiro passo para realizar uma abordagem é ter aqueles critérios que eu falei para vocês lá no início lá. Ter todos aqueles teoria de patrulhamento lá que eu passei para vocês com as informações, cada passo, vocês têm que estar com todos aqueles lá ok para iniciar uma abordagem. Não passem por cima disso. Façam pausadamente, tranquilo, não é para se afobar, é para ser padrão negócio. Eu quero atender rápido porque chamaram uma QRU, quero trocar um tiro. Quero meter bala. Não. Façam a abordagem da forma correta. Somente se for um QRR vocês vão dar QTA da abordagem.
Então lembre-se sempre disso. QRU às vezes não é tão importante quanto aquela que vocês estão abordando. Se vocês sentirem que aquela abordagem é mais importante do que o QRR solicitado, permaneçam na abordagem. O QRR ele tem pontos. Tem gente que não sabe decifrar o que é um QRR. Gente que não sabe o que é. Então, por favor, filtrem isso. A gente vai mandar, ó, Copom, tô num QRR aqui, num Fiat Uno, com os 2 pneus furados e motor fumaciando. Só tem um cara dentro do veículo. E vocês estão com uma Porsche Panamera abordando, com 4 caras suspeitos, possivelmente armados. Então filtrem isso. Tenham isso em mente. A modulação errada pode levar vocês para o caminho errado também. Seguir o procedimento e o posicionamento padrão da viatura. Isso é uma coisa que vocês vão aprender na prática, mas eu vou falar para vocês aqui. Viatura atrás do veículo alinhou o retrovisor com sinaleira 45 graus. Por quê? Vai inibir a linha de tiro do carro da frente. Se tiver alguém no banco de trás, vai inibir e vocês vão ter linha de fogo nele. Se precisar, hoje a gente tem as viaturas blindadas, mas se vocês estiverem como numa que não é blindada, vocês vão ter linha de tiro. Vocês vão matar todo mundo do carro, porque os 2 Steves que estão atrás da viatura tem linha para os 2 bancos de trás e o P2 tem linha para o banco do motorista e o caroneiro. Dúvida? Pergunta? Entenderam qual é o posicionamento? Entendi. O posicionamento da viatura vem depois daquele passo lá da teoria, sinal de parada, enfim e tal. Aquele passo que eu passei vocês lá na teoria, você tem que fazer na prática. O código de sirene. Então vocês vão veio para veículo que tá parado, né? Ou vocês vão abordar uma pessoa no meio da rua, não precisa dar código de sirene. Não, vocês vão lá e principalmente desce do veículo e mira nele e pede pra ele descer. Só quando tá parado. Aí tem gente que não vai saber respeitar algumas coisas que a gente tem na cidade aí, né? Que é famoso amor à vida aí, vão sair com o carro, ou vão atropelar vocês, vão sair correndo com o fuzil apontado na cabeça. Tem gente que vai fazer isso, mas isso são casos à parte. A partir do momento que vocês deram o código de parada ou o código de sirene, que é o estrobo da viatura lá, um sinal luminoso, um sinal de sirene, ou a famosa buzina lá de alerta, que é aquela buzina que a gente tem na viatura. E o cidadão não acatou a ordem de parada, inicia o acompanhamento. Acatou a ordem de parada, procedimento padrão. Cidadão, desce do veículo com a mão na cabeça e permaneça atrás do veículo. Então ele tem que descer do veículo e ir para trás. Até esse momento ninguém desembarca da viatura, em hipótese alguma. Isso pode acontecer que desembarquei da viatura, o cara saiu. Até o cara embarcar de novo. Isso tem um atraso. Até o cara embarcar, já perderam o cara de vista. O cara já foi. Principalmente se estiver em local que tem bastante beco, bifurcação, assim o cara consegue dar uma fuga de vocês fácil. Então, sempre lembre-se disso. Nunca desçam da viatura antes de ter certeza de que todo mundo saiu do veículo. Após isso, vocês vão realizar a abordagem. Quem realiza a abordagem é o chefe de barca, o P2. Ele vai ser o responsável por realizar a abordagem. Vai ser o cara que vai entrevistar o cara, que vai chacoalhar o cara, que vai bater no cara se for preciso, que vai fazer ele escutar merda também se for preciso. Vai dar o sermão. Eu, o P2, é o responsável pela abordagem. Pode falar. O P2 geralmente não comandante da viatura? Chefe de barca. Chefe de barca. Foi o que eu falei. Depende. O principal seria a maior patente ser o P1. Mas tem vezes que o comandante não quer dirigir, cara. Aí fica como chefe de barca no P2. A posição do chefe de barca sempre tem que ser o P2. Mas aqui na cidade a gente não tem isso. O comandante quer ser o P1. Ele vai ser o chefe de barca de qualquer hipótese, enfim, né? Mas às vezes ele não vai assumir a posição de P2. Mas a posição do P2 sempre vai ser o chefe de barca. Permissão, Por quê? tenente. Permissão, comando. Vou falar. Alguém tem uma água aí pra mim seguir? Se tiver água aí pra dar pro guerreiro. Pega aqui, pô.
Valeu, obrigado. Aqui, o André. Quem quiser tomar água aí, comer, pode comer aí, vamos dar uma pausinha. Valeu, André. Obrigado. Nossa, depois que tiraram a bebida, agora que toda vez que for puxar a prancheta tem que sair da cidade e voltar. É não, pô, é só você mentalizar X, que você vai levantar a mão e sair da mão. Mas se você tiver feito isso antes, pô, não vai resolver não. Ó, a minha tá na mão, ó, tá vendo? Ó, X. É, saiu sim, viu? É. Saiu Ah, nada. saiu nada. Saiu Aí foi triste. Aí você passou vergonha. Se for dar imersividade na hora da abordagem pra puxar o nome do cara ou alguma coisa assim, anotar alguma coisa, já era, filho, já nem puxa. Não, não, Vocês porque a sabem o maioria motivo que da comeu, saída do comeu, bebida pô, ou não? o negócio na mão. O pessoal se aproveitava, descia da viatura. Um dos motivos, claro. Eu subi muitas vezes, papo de 3, 4 vezes no dia. Só um segundo, já voltei, peraí. Ô, Carioca. Eita, tá Cara, vendo em cima? carioca. Vai comprar, peraí. Ô, Carioca, consegue dar uma segurada aí pra mim que eu vou aqui no mercado de Narnia rapidinho, já, 5 minutos. Consegue dar uma segurada aí? Aham. Já volto, rapidão, velho. A galera tá moendo ali no recrutamento. Eu queria fazer, mas só pode depois de sargento. Você vai gostar da águia, velho. É massa. Voltando. Tava falando do chefe de barca. O chefe de barca ele sempre vai assumir a posição maior patente, que é a posição de P2. Posição de P1 vai ser o cara que for indicado pelo comandante, ou o cara que, se tiver proatividade, que quiser ser o P1 da viatura e tiver carteira de habilitação, for consciente, enfim, todos esses passos, será o P1 da viatura. O P3 será o cara responsável, né, por fazer a atualização na rede dos QTHs, porque às vezes o P2 é o chefe de barca, não quer ficar se incomodando com isso, então o P3 vai fazer essa parte. E vai dar apoio quando for feita a abordagem. P4 também é a mesma função do P3, caso não tenha o P3 ou P4, um só assume a função do outro. E ele também é responsável por olhar em volta, né, ou ficar de butuca, ver alguma situação estranha ali, informar pro chefe de barca. Todo mundo assume esses papéis, porém são subdivididos em algumas formas mais corretas de se fazer o negócio, né, pra gente ter um êxito em vários tipos de situação. Agora vamos simular essas situações que eu falei numa abordagem. Vamos supor, eu vou fazer o passo a passo, aí vocês vão anotando que vai ficar melhor para vocês entenderem. Como todo mundo aqui já é policial, vocês já sabem como funciona a abordagem. Estou andando com a viatura, avistei a pessoa que eu quero abordar, o veículo, enfim. Aproximo, sinal de parada. O veículo parou, acatou a ordem, encostou, tal. Pessoal, uma coisa muito feia, né? Abordar no meio da rua, as coisas assim. Sempre peço para ele encostar o veículo num acostamento, literalmente, ou próximo a uma calçada que não atrapalhe o fluxo de trânsito. Não pare no meio da rua, isso coloca a vida de vocês em risco, a vida dele em risco. Pode vir um doido aí com um caminhão matar todo mundo, enfim. Vocês sabem que a nossa cidade aqui tem esses contratempos, então priorizem a vida de vocês e a vida do abordado, do cidadão também. O cidadão acatou a ordem de parada, encostou o veículo no local adequado, beleza. Posiciona a viatura 45 graus lá, alinha retrovisor com sinaleira traseira do veículo. Cidadão, desce do veículo com a mão na cabeça. Aí quando ele descer, vem para trás do veículo. Isso é o chefe de barca que vai fazer, comandante ali. Comandante, chefe de barca, enfim. Após ele ter descido do veículo, ido para trás, o chefe de barca desce com o P3 e o P4. P1 não desce da viatura. Beleza.
Desceu da viatura, vai verificar. Vai meramente fazer aí o bom dia, boa tarde, enfim. Fazer o questionamento inicial, se tiver um questionamento mais importante ali que você percebeu ou viu necessidade de fazer abordagem, você vai questionar. Aí você vai fazer, eu tô falando que é uma situação normal, tá? Você vai verificar a documentação, não há necessidade de revistar. Você vai pegar a documentação, vai verificar o documento. Se vocês perceber que tem alguma suspeita, vocês revistam o cara, ver se tem um item legal. Eu sei que hoje todo mundo revista, não quer nem saber, né? Toca o pau, o cara tá ali, vamos revistar. Então, depende muito da situação. Eu, filtro, você não precisa revistar o cara, não vou revistar. Olha o emplacamento do veículo, olha a documentação, se ele é habilitado, se ele não é, se ele já teve passagem, se ele não teve. Obviamente, se já teve passagem, vocês vão revistar, né? Isso já é um motivo de suspeita tremendo. Então, sempre olhem isso. Aí, fez um questionamento inicial com o cara, uma conversa com ele, sempre perguntando de onde é que ele tá indo, o que ele tá fazendo, né? Verificando se ele já teve alguma passagem, você já pergunta se ele já saiu dessa vida, se ele ainda tá, o que ele tá fazendo agora. Tudo isso é um questionamento muito que vai depender do chefe de barca ali naquele momento. P1 só vai descer da viatura no momento em que isso tudo for concluído. E ele vai ser responsável por posicionar a viatura, fazer a contenção do local ali, né? Geralmente coloca um cone, barreira. E o P3 e o P4, nessa situação, enquanto ele está fazendo o questionamento ali, eles somem do local. Eles vão para uma área que eles têm posição de tiro, posição de disparo em caso de confronto. E depois que o P1 finalizar aquele posicionamento da viatura, colocar os cones ali, ele vai junto com o P1 ali para acompanhar a abordagem, para dar auxílio se precisar. O P3 e o P4 podem ser chamados em casos de precisar revistar o carro. Daí ele vai lá, revista o carro. Aí verifica se tem algo legal no veículo, alguma coisa. Dá o posicionamento pro comandante lá. Não, tudo tranquilo, o carro tá new. Dá o posicionamento pro comandante lá. Se tiver algo, também fala. E assim vai ser tomado as devidas providências. Caso tudo normal, cidadão tá liberado e tem um bom dia, disponha da polícia militar. Entra na viatura, segue o patrulhamento normal. Agora vamos simular uma situação de risco. O que é uma situação de risco? Já vi que o cara já tava lá armado, ou já percebi que ele não tá normal, ele falou alguma situação suspeita, tá com isso filme, a mais a velocidade, enfim. Qualquer situação que levante suspeita de vocês, vamos abordar da seguinte forma. Procedimento normal lá, dá o sinal de parada, catou a ordem, só que ele tá suspeito. Vocês já tem que se posicionar de forma diferente. Quando ele já estiver atrás do veículo, que vocês for descer da viatura, vocês já vão descer com a arma mirada nele, já vão prosseguir primeiro com a revista. Para quê? Para saber se ele vai causar algum risco para a guarnição ou não. Não causando risco, vocês seguem o procedimento normal da abordagem lá, verificar a documentação, enfim, passar tudo que eu falei anteriormente. Caso ele tenha algum risco, vocês algemem ele, tenha o armamento, alguma coisa assim que já se enquadre em algum crime, alguma coisa, já levem direto pro TP. Lá vocês fazem as outras verificações necessárias. Mas verificação necessária naquele momento antes de ir pro DP é revistar o cara e revistar o veículo. Se tiver mais alguém, revistar aquela pessoa. Se aquela pessoa lá não tiver nada a ver com a situação, mas o amigo dela lá tá com o cara, manda o cara embora, leva só o amigo pro DP. Lá vocês verificam se já teve passagem, se tem alguma coisa pendente, enfim, tudo isso. Pra quê? Para não dar tempo de acontecer algum outro tipo de situação naquele mesmo momento. Ah, pode passar um cara ali e ver que vocês estão prendendo ele, o cara matar alguém ali, pegar alguém distraído, enfim. Isso pode acontecer nessa nossa cidade, é muito comum. Então, façam esse tipo de situação. Encontrou algum ilícito, já levem direto pro DP. Tranquilo? Alguma dúvida? Pergunta? Não, senhor. Que bom aqui. Questão de abordagem em área vermelha, muito perigoso isso. Vocês sabem que é uma... piscou ali, já era, né? Então o que vocês fazem nesse tipo de situação? Geralmente, se a gente for levar em consideração, a gente pega o cara,
faz uma interrogação dentro da viatura mesmo, nem desceu da viatura, ainda faz uma interrogação ali. Se o cara tiver com situação normal ali, que vocês perceberem que o cara não vai oferecer nenhum risco, tá liberado. Caso tiver algum risco na área vermelha, que vocês precisem revistar o cara, abordar, enfim, levem para um local seguro, onde vocês tenham certeza de que não vai ter linha de tiro, né? Geralmente o pessoal leva para dentro das casas, ali naquela areazinha ali, dá para revistar tranquilo, ninguém vai causar perigo para vocês, e mantenha um posicionamento tático. Isso eu falo muito, isso eu vou falar nos cursos táticos que eu vou fazer, mas posicionamento tático, vocês vão manter o P3 e o P4 na viatura em linhas de tiro diferente cruzado, para não ter chance de um acabar acertando um tiro no outro. Beleza? Senhor. Área vermelha, o cuidado total e redobrado. Sempre lembrem-se disso. Unidades especiais, por favor, não vamos fazer feio na área vermelha. Isso você tem que levar com consciência e certeza. Beleza? Beleza. Falta muito pra acabar. Não. Mais uns 15 minutos, 10 acho. Uns 300. Eu tenho que sair aqui, eu vou ter visto aqui. Tá bom. Eu vou passar para vocês agora multas e as prisões, como devem ser feitas. Sistema na abordagem. O nosso painel de ações, de crimes, enfim, vocês vão mentalizar barra fichar. Vai aparecer o painel para vocês. E ali vocês vão ter a visão total do que tem naquela situação. Por exemplo, o cara já teve passagem, o cara já teve um homicídio, enfim. Qualquer coisa vai aparecer ali. Primeiro ponto a ser verificado. Vocês vão colocar o RG da pessoa, o RG do cidadão. Vão verificar as ocorrências. Se ele já teve alguma passagem, alguma coisa vai aparecer ali. Se ele não tiver nenhuma ocorrência, nenhuma passagem, ele não vai ter ficha. Isso já é um ponto para vocês. Vocês vão verificar tudo isso. Caso vocês queiram prender alguém, ou dar uma multa naquela pessoa, ou registrar uma ocorrência, vocês vão em ações. Vamos simular uma prisão. Vocês vão aparecer, quando vocês clicarem em ações, uma janela superior ali no tablet que vai informar se você quer prender, se você quer registrar uma ocorrência ou se você quer multar. Simulação de prisão, vamos prender alguém. O cara me desacatou, teve uma desobediência, deu fuga e quebrou um monte de coisa na cidade. Então é o desacato, desobediência, fuga e dano ao patrimônio. Vai clicar em cima de cada caixinha no tablet, vai ter uma caixinha para vocês ali branca, vocês vão clicar selecionando todos os crimes, informar para o cidadão que por que ele está sendo preso e quantos meses ele vai ficar preso. Pode falar. Se ele for réu primário, são 15% de desconto, né? Da prisão é 50%. O comandante da guarnição vai decidir quantos por cento ele vai dar, mas o padrão é 15%, sem choro nem vela. Tem gente que dá 20, tem gente que dá 15, tem gente que dá 10. Varia muito. Sério. Depende se o cara ajudou, não ajudou, isso também conta. CKS. Mas na minha visão, o mínimo é 15%. Podem ter alterações com o tempo aí, mas na minha visão o mínimo é 15%. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Vou citar os crimes para vocês que temos na cidade hoje. Primeiro crime. Crime ou alteração de lei, né? Alteração de lei é quando ele tá deixando de cumprir alguma coisa que tem na lei e ele tá desacatando você, um exemplo. Ele tá deixando de cumprir um artigo da lei e você pode prender ele. Tem artigos e tem crimes. Vamos começar pelo desacato. Desacato é básico, né? Vocês sabem que o desacato é uma coisa que acontece com muita frequência na cidade. Quando alguém geralmente perde para a polícia, eles têm a tendência de desacatar você. Quer mandar você ir para algum lugar específico, né? Tomar no cu. Enfim.
Todo e qualquer tipo de ofensa ao policial é considerado desacato. Desobediência é quando você deu uma ordem para aquela pessoa fazer, ela não fez, já se enquadra em desobediência. Esses são crimes que somam, pessoal. Desobediência, desacato, né? São crimes que somam. Ah, como é que somam? Falou mais de uma vez, duas, três, vai somando, vai gerando desacato. Chegou na última, que é o 6, já é pena máxima. Passou do 6 é pena máxima. Ah, o cara me desacatou 7 vezes, pena máxima. Não tem choro nem vela. Uma fuga é quando ele deu fuga de você e você localizou ele novamente e prendeu. Isso é uma fuga. Dano ao patrimônio. Quebrou poste, sinaleira, placa, tudo isso é dano ao patrimônio. Direção perigosa. Tá dirigindo sem carteira, já é direção perigosa pra mim. Então eu considero como dirigir sem carteira já ser direção perigosa. Se você quiser levar, pode levar. Aí tem gente que entende de outra forma. Direção perigosa é quando ele tá em alta velocidade, fazendo curva, rampando o morro e tudo isso é direção perigosa. Tem gente que entende dessa forma. Eu entendo das duas formas, então pra mim tudo é direção perigosa. Resistência à prisão. O cara desceu do carro, você pediu pra ele parar e saiu correndo. Não tá querendo ser preso, ele tá resistindo à prisão. Roubo a caixa eletrônica, não tem nem que discutir, né? Roubo a caixa eletrônica. Roubo a lojinha também. Roubo a lojinha é inafiançável, né? Então o cara não pode pagar fiança, em hipótese alguma. Posse de itens ilegais. Algema, capuz, lockpick, corpo de fuzil, etc. Que vocês pensar que for item legal ali, que realmente o cara não conseguir explicar o que ele tá fazendo, e vocês ter ciência de que aquilo ali pode se tornar um item legal, vocês podem levar preso, mas depende da situação. Pelo amor de Deus, não vão prender o cara se ele fez uma situação legal, né? Corpo de fuzil, um exemplo. Ele é um item legal. Porém, o cara falou assim, eu tenho uma Airsoft em casa, era do meu filho, eu desmontei ela, tô levando pro cara consertar um parafuso aqui na carcaça que quebrou ou ficou dentro lá, eu não consegui tirar. Daí eu tô levando pra ele arrumar. Isso é uma situação que o cara, ele criou a situação, ele pode usar pra fazer uma arma, mas ele fez a situação naquela hora, então vocês não podem prender por isso. Isso tem uma regra e já foi falado várias vezes. Diga. Eu queria tirar uma dúvida contigo, comando Salo, porque, tipo assim, acho que tem muito mais idade que não sabe como é que funciona isso, sobre a fiança, né, no caso. Quando eu vou prender alguém, tipo assim, Eu vou chegar na fiança lá não, também. não, perfeito, então, pode dar Na continuidade. fiança eu vou ter uma parte que eu vou explicar direitinho. Posse de itens ilegais ficou claro, então depende da situação. Uso de máscara. Ocultação facial, sem choro, tá? É prisão. O cara tá com máscara, pode prender. Rouba banco. Também pode prisão na certa, não tem nem o que explicar, e inafiançável ainda. Dinheiro sujo. Nós temos duas opções de dinheiro sujo aqui. Que é o valor abaixo de 20 mil e acima de 50 mil. Dinheiro sujo pode ser classificado dessas duas formas. Então, a gente tem o dinheiro sujo, que se for menos de 20 mil, vocês vão colocar ali. Se for acima de 50, vocês vão colocar ali. Ah, Saulo, tá no meio, não sei. Bota sempre mais alto. Eu faço isso. Eu coloco mais alto. Pode falar, ô Jota. Sobre o desacato da pena máxima, se for 7. Se for só 7 desacato, pode colocar pena máxima ou tem que ser 7 desacato e 7 Os desobediência? 7 desacato, pena máxima e tudo junto. Você vai colocar a pena máxima. Você vai tirar o desacato lá, vai colocar só a pena máxima. Ah, tá, entendi. Não vai somar os dois. Não pode. TKF. Homicídio. Inafiançável. Não tem nem como ser fiançável, né? Inafiançável mesmo. Matou alguém, vai responder por inafiançável. Tentativa de fuga é quando vocês estão perseguindo o cara, ele não conseguiu dar fuga, vocês pegaram ele. Isso é uma tentativa. Ou ele tentou dar fuga, queria sair, vocês deram um taser nele e conseguiram conter a fuga. Uma Já é dúvida aí, tentativa. isso é tentativa de fuga, né? E o fuga seria um exemplo. O cara conseguiu dar fuga e depois a gente achou ele de novo. Sim, foi o que eu falei lá em cima lá. A fuga é quando o cara deu fuga e vocês conseguiram localizar ele de novo. Isso já é fuga. Ah, positivo. Tentativa de homicídio. Ele tentou matar alguém, mas por algum motivo ele não conseguiu. Isso é uma tentativa.
Inafiançável também. Roubo a veículo é quando aconteceu um roubo a veículo, um furto, o cara não é o proprietário e tal, vocês vão colocar roubo a veículo. Invasão à propriedade privada, já é um dos motivos lá para liberar o código 3, né? Então, se invadir alguma propriedade privada, código 3 liberado e também é crime. Prossiga. Quando o cara fala que, tipo, ele tá em um veículo que não é dele, só que ele não sabe o nome do proprietário e fala que é amigo, aí é furto também? Aí tu vai pegar e vai fazer o seguinte nessa situação. Vai pegar o teu telefone, vai ligar pro dono, se ele dizer, não, meu carro foi roubado. Beleza, aí tu vai prender o cara. Se o cara te disser, não, é meu amigo, tal, liberei o carro pra ele, aí você vai seguir com essa liberação dele, se ele tiver tudo correto nas outras partes. Caso não atenda o telefone e o cara se enrolar na fala, tu leva preso. Caso o cara se der bem, ele não fala, não, meu amigo, tal, o nome dele é esse, eu peguei o carro dele, ele me emprestou e tal, aí você libera ele. Invasão à propriedade militar. Batalhão, Forte Zancudo, tudo isso, se vocês pegar alguém lá dentro, é invasão à propriedade militar. Presídio também se encaixa? Presídio na portaria não. Lá na recepção não. Sabe onde é a recepção, né? Sim. Pra dentro daquilo ali já é invasão à propriedade militar. A recepção onde fica aqueles café, né? Aquelas máquinas. É, ali é a recepção. Passou daquela porta de grade pra dentro ali já é invasão à propriedade militar. E aquela salinha que tem pra atendimento de quando o cara for chamar juiz? Também, aquela salinha não é. Aquela salinha tem que ser levada por alguém militar lá dentro. Ah, então se alguém invadir lá, então é invasão à propriedade militar. É. PCL. Vocês têm que ter ciência, né? Se o cara saiu do presídio, não vão prender ele por invasão à propriedade, né? Se o cara tá ali, ele tava sendo preso, tá com a roupa, ou tá ali naquela gradezinha, você não pode prender. Só se for alguém que não tem nada a ver com a história, vocês estão vendo que o cara tá enrolando ali, vocês podem prender por invasão à propriedade militar. Atropelamento inafiançável, sequestro inafiançável. Todo mundo sabe o que é sequestro, né? Sim. Formação de quadrilha, foi o que eu expliquei antes lá, também é inafiançável. Tráfico de colete de arma. Isso aqui é um questionamento que assim, o cara vai dizer, pô, mas quantos coletes eu posso enquadrar em tráfico? Acima de 2 já é tráfico. E se for uso de equipamento militar. Ou uso de traje militar. Vocês podem usar essas duas formas. Colete, a prova de bala é só a polícia que usa. Se o cara tem é porque ele fez alguma coisa para conseguir. Ou ele matou, ou ele comprou de alguém. Então, tudo isso se enquadra lá naquele uso objeto ilegal lá. Se vocês vê ele com mais de uma unidade, aí é tráfico de colete e arma. Ou tráfico de arma e colete. Uso de traje militar, qualquer roupa camuflada que vocês tenham entendimento de que parece ser um traje militar e dá a entender que ele está querendo se parecer um militar. 20 meses, não tem choro nem vela, se tiver com coldre, coisa assim também, simulacro. Tentativa de assalto, o cara tentou roubar alguma coisa, foi informado, o cara não soube se explicar. Tentativa de assalto. Tentativa é quando ele não conseguiu concluir o assalto, senão aí já é roubo. Roubo a militar inafiançável também. Roubou alguma coisa de vocês viram ele pegando alguma coisa da viatura, qualquer coisa, entrou no batalhão e pegou alguma coisa. Roubo a militar. Ameaça, vocês estão te ameaçando de alguma coisa, você está se sentindo ameaçado, né? Enfim, ameaça. Agressão, qualquer toque em você, físico, que você se sinta agredido, machucado, ou que alguém lhe machucou alguém, isso é se enquadra em agressão. Suborno, tentou pagar pra você alguma coisa. Ele falou assim, eu te dou 10 mil pra você me liberar aí. Ninguém sabe de nada, ninguém conhece nada e tal. Deu tentativa de suborno. Difamação. Quando ele tá falando alguma coisa que você não é, ele tá dizendo assim, sou advogado e tal. Chega ali e não é advogado, ele tá se difamando. Tá dizendo que ele não é aquilo ali. Ou pode se enquadrar em falsidade ideológica. Tem gente que entende de duas formas. Já aprendi um por isso já. Se dizer advogado. Tem Por gente que ajudar o entende. maluco rodou junto com o cara. Falsidade ideológica.
Tem gente que entende que é uma falsidade, que também é um crime aqui na cidade, e tem gente que entende que é uma difamação. Ele pode estar dizendo assim, ó, o Saulo, comandante lá da Rondesp, ele é um baita de um filho da puta. Uma coisa assim, ele pode estar difamando esse tipo de coisa também. Então a difamação é um crime balanceado, você tem que entender, dependendo da situação, ele pode ser outro crime. Então até hoje, ele pode pegar várias situações. Ou alguém tá falando mal de você pelas costas, essas coisas assim, tudo pesa. Latrocínio. Roubo seguido de morte. Então o cara foi lá, tinha um cara dentro do carro e matou o cara e roubou o carro. Latrocínio. Tráfico de drogas. Acima de 5 unidades de qualquer tipo de droga ilícita é tráfico de drogas. Ah, só o cara tá com 50 cigarros. Isso não é tráfico de drogas, porque se o cigarro não for paraguaio, for comprado e tiver nota, não é tráfico. Ah, Paraguai não tem nota? Já sabe, né? Cadeia na certa. Omissão de socorro. Pode ser considerado crime independente da situação, né? Se você vê alguém e não prestar socorro, é uma omissão de socorro. E a pena é bem grandinha, 50 meses, né? Então se o cara fizer qualquer tipo de omissão, ele vai preso também. Não entendi. Essa missão de socorro aí é tipo quando ele chama algum QRR? Não, omissão de socorro é quando, por exemplo, tem alguém morrendo e você tá cagando pra ela. Ah, tá. A Tem pessoa tá desmaiado. afogada ali, engasgada, e você não vai lá ajudar. Ou o cara tá morrendo, passando mal no meio da pista, você passa reto e nem olha pra ele. E Entendi. você viu a pessoa, mas você não quis ajudar. Porte legal. A gente tem diversos tipos de porte legal. Porte legal de fuzil, de calibre 12, submetralhadora, pistola, taser, cacetete, arma branca, colete, munição. Aí o que eu considero para esses crimes? Para um crime deles em específico, eu sempre coloco tentativa ou homicídio ou formação de quadrilha, que é o do taser. Por quê? Porque o taser não é comercializado em nenhum tipo de local. Ah, mas tu vai me dizer, Saulo, mas os outros também não são comercializados, mas são fabricados. O taser você não fabrica, só a polícia tem. Se o cara tem o taser, ele matou um policial, ou ele tentou matar, ou ele roubou do policial. Então, dependendo da situação, eu coloco isso também. Se o cara não se explicar muito bem ali, se enrolar, eu coloco também. Temos o habeas corpus para esse tipo de situação que o cara já foi preso, veio advogado, conseguiu soltar. Aí tem o habeas corpus. Daí vem os desacatos lá e as desobediências, que são crimes que somam. Depois a gente tem a pena do juiz, né, que é 440 meses lá inafiançável. Se o juiz deu pena em alguém lá por algum tipo de investigação, algum tipo de prisão que ele fez, enfim, tudo isso acarreta. Se o juiz deu uma ordem de pena de juízo, você já sabe que é aquela de 440. E se o cara tá com 30 mil de multa, ele também é preso. Ele vai responder por mais 40 mil de multa e 40 meses na prisão. Beleza? Dúvidas sobre crimes? Eu aqui, ó. Como é que eu sei a quantidade que ele tá devendo de multa? O senhor vai abrir o seu, mentalizar o seu fichário ali. Aí o senhor vai em ficha criminal. Aí vai aparecer ali o saldo em multas. Ou também pelo documento, né? Mais fácil. Também pode ir lá pelo documento. Vai aparecer. Carteira Só de habilitação. dá um exemplo ali de novo do habeas corpus. O habeas corpus é quando você tem um advogado e o cara já tá preso e o advogado quer mesmo assim soltar o cara. Vamos supor, um criminoso de alto calão lá que ele tá preso, mas ele ainda tem a possibilidade de ser solto por um advogado. Ele tem direito. Ele não fez nenhum crime inafiançável. Aí ele Certo. tem direito de pedir a fiança preso, porque isso vai gerar notícia, vai gerar repercussão, então o advogado vai vir. Provavelmente a família dele pode acionar, que ele tem direito a uma ligação lá no presídio. Então ele vai ficar sabendo de alguma forma e vai querer soltar ele. Aí esse é o habeas corpus. Você vai colocar quando tiver tudo definido que ele tem que ser solto. E Isso pra aí, gerar negociação.
Como assim? Com o advogado? É com o advogado. Quando for crime que envolver pagamento de fiança, ô policial, eu quero pagar minha fiança aqui, eu não quero ser preso. Aí somente será liberado o pagamento de fiança quando tiver um advogado presente no local e o advogado estiver registrado na cidade e conseguir defender o cara. Aí vai ser liberada a fiança. Vocês têm que se saber se defender e saber cobrar o advogado. O advogado vai dizer um crime que não um crime não, vai dizer um artigo do Código Civil que não existe, e vocês vão lá e queiram liberar o cara por aquele código que não existe. Aí você vai dizer, não, cara, esse código não existe, não vamos liberar o cara. Vocês têm que saber se posicionar. Então a fiança só pode ser paga se tiver um advogado presente no local e ele for registrado tudo certinho. Tranquilo? Dúvida, pergunta? A maioria, assim, das vezes que eu... Porque tem um Dex, né? Tem pouco advogado na cidade, mas, tipo assim, a maioria dos advogados, pelo menos que tentou alguma coisa lá na hora de prender os caras, a maioria sabe que, tipo assim, eles mesmos falam que a gente só libera a fiança se o chefe da guarnição que tá lá na hora quiser, velho. A maioria fala isso aí, pelo menos pra mim, todos os advogados, até a juíza Ketelé, concorda com isso aí. Se o policial, o chefe de barco, quiser conversar direitinho e quiser manter o acordo da fiança, aí sim. Mas se não quiser, se o cara for, tipo, o ladrão tiver sido muito folgado e não quiser, não dá não. Não sei se isso é certo ou errado, mas pelo menos comigo sempre funcionou assim. Ele no caso, se ele fizer algum crime que é inafiançável, ele não vai ter direito à fiança, né? E se ele for fazer algum crime que o chefe ali de barco entender que também não precisa de fiança e conseguir controlar a situação, ele pode deixar sem advogado. Porque até na cidade o sistema de advogado é meio ruim, né? Vamos dizer assim, eles não têm muito o que fazer, aí fica a Não é mercê do ativo, chefe né? de barco. Fica a mercê da gente, se a gente quiser, se não quiser, pelo menos comigo é assim, né, velho? O próprio juiz e advogado fala isso. Eu acho errado, a gente faz isso porque não tem contingente pra gerar uma situação diferente, mas aí a gente tem que ter o bom senso, né, velho? tem que depender muito da pessoa. Eu não concordo, mas tem gente que concorda, tem comandante que deixa. Padrão. Pessoal, até aqui. Beleza? Tranquilo? Olha, rapidinho, só uma dúvida. Tem uma situação que ocorreu comigo referente ao Prossiga. advogado. Eu mesmo. Ele queria pegar os itens do cara preso, mas aí não pode e tudo mais. Aí ele quis porque quis pegar meu documento. Mas aí depois eu soube que advogado não tem permissão, não consegue. Nem Mas pode, aí, né? mas aí não poderia e nem ter permissão. Aí eu me informei e tudo mais, aí eu poderia até prender ele, mas qual seria o crime que entraria? Seria roubo militar? Já que ele pegou minha identidade de certa forma, porque ele se aproximou e puxou a identidade. Você queria prender ele? Não, ele queria pegar os itens. Porque eu prendi uma pessoa, ele solicitou advogado, só que é crime inafiançável. Só que aí não sei como o advogado brotou lá. Aí o advogado apareceu lá e disse que queria os itens dele. Só que aí eu falei que não poderia, não tem como, não tem lógica, isso não existe. Aí ele ficou pedindo meu QRA, eu dei tranquilamente, só que ele chegou de perto de mim e puxou a identidade. Só que depois que eu fui saber que ele não tem permissão nem nada. Qual seria, se tem algum crime aí, seria roubo militar, já que ele pegou minha identidade sem permissão? Não, desobediência. Você deu ordem pra ele que você não ia passar a sua... Eu passei o seu QRA. Eu passei e ele ainda assim queria minha identidade. Só que eu quase prendi ele, só que eu conversei com o advogado que é superior a ele, o Dexter. Ele falou, ó, você pode prender ele, só que aí você perderia o... Ele perderia o cargo, que ia ter a ficha suja. Só que eu fiquei em dúvida qual seria o crime. Aí eu acabei deixando pra lá. Eu colocaria desobediência pela situação que informou. Colocaria desobediência. Desacato seria mais. Desacato é só se ele falou alguma coisa pra você, né? Não falou não. Foi um desacato, Licença aqui, falta muito pro fim do curso de modulação aí, dessa Não, parte? não. Porque Não, acho não. que daqui a pouco tem um compromisso aqui da GRE. Já estamos finalizando. Mais alguma dúvida, pessoal? Não.
Não, então, nenhuma. então era isso que eu tinha pra passar pra vocês aqui, do curso. Amanhã, mesma hora também, né? Amanhã é a mesma hora, 4 horas. Vai ser mesmo local? Mesmo local. Mesmo horário, mesmo local. Pessoal, agradeço a participação de vocês. Se tiver alguma dúvida, tem o meu e-mail disponível. Qualquer coisa pode me chamar lá. E obrigado novamente. Tenha um bom trabalho, bom patrulhamento. Se Disponha. eu tenho. Pegando o RG Olá, do John chegou Gabão. ali, ó. Oba! Valeu, valeu, Quem que foi o último rapaziada. que chegou que eu não peguei o RG aí? Aqui, ó. Eu. Ô, Mago, Não, Não, não bota foi eu. aqui, ó. Bolado. vai Tá ali, hein? continuar Valeu, aí? rapaziada, tamo junto Ô, aí. Djonga. Oba! Você vai Tem continuar? aquele ultimatizada. Acho que eu vou continuar pra uma. Você pegou? Peguei, velho. Brabo. Teve Beleza. alguém Só que vou não tomar um deu chá o aqui pra Coronel, sair essa Coronel. prancheta da mão. Oi? Qual que é? Passa Vou o tomar um número chá do pra sair a Leonardo. prancheta. Beleza, Você viu que saiu os cupons na cidade? Não vi não. Saiu? Saiu, pô, porque tava virando folia já. Tem um 029. 029. Fechou, tá anotado aqui. Tranquilo. Valeu, rapaziada. Obrigadão aí. Então, vai Valeu. ficar só Melhor. pela metade o curso, né? Pra quem não conseguir vir amanhã. Eu anotei o seu RG, você ficou pela metade. Daí tem que voltar lá pra fazer a prática. É, beleza. Fechado. Tomar um chá aqui pra E aí, tirar essa galera da prancheta, Rondesk, peraí. gostaram do curso? Ó, ficou Padrão, top, hein? padrão, perfeito. Organização top. Era bom se tivesse todo mundo da polícia, né? Porque toda a maioria precisa, mas tá bom já, velho. Tenho certeza que se esses caras botarem em prática aí, vai dar uma destacada na guarnição deles aí, já que a maioria não sabe. É o Torres aqui? Né? É. Pois é, mano. Isso aí. Eu marquei o recrutamento às 5h30, mas Eu vi, eu fiquei em dúvida se era pouquinho do curso. local. Era 4 horas, hein? Acho que era Legal. 4 horas. Daí atrasou. Passou um pouco do horário. Teve outro recrutamento também. Pode, pô. Já volta de frente. Bora, James. Você fica. Bora, Eu peço James. Você